Oi, tudo bom? Tudo bem? Estou passando por aqui para te desejar um excelente dia. Tem um texto na Bíblia, lá em Marcos, que diz o seguinte: o leproso aproximou-se dele e suplicou de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero que seja purificado. O texto diz que imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. É um texto pequeno, mas um texto bem interessante. Um texto que mostra dentro do seu contexto a perspectiva de um Deus à graça, um Deus de amor e um Deus, acima de tudo, de relacionamento. Relacionamento que nós vivemos nesse caos de relacionamentos verdadeiros, relacionamento onde pessoas se achegam por um simples motivo, de querer subtrair, de querer a sua amizade, um relacionamento com você, não pautado no princípio do amor, do relacionamento saudável, da pureza, do gostar de você. Não. Hoje a maioria dos relacionamentos estão relacionados àquilo que pode obter, àquilo que pode tirar, àquilo que pode no futuro transformar em ganho. Relacionamentos pautados no poder de subtrair, no poder de adquirir algo ou levar vantagem em alguma coisa em um momento da vida. Mas é interessante que nesse texto, esse homem não tinha nada para dar, porque dentro do contexto de Israel, ele era um leproso. E na mentalidade daquela época, a pessoa leprosa significa que ele fez algo muito ruim, que ele fez algo, e essa lepra, essa enfermidade, ela estava relacionada a um castigo divino, ou causado por ele mesmo, ou dentro da mentalidade, ou pelos seus pais. Então ele estava pagando algum castigo que Deus assim fizera com aquela família através do filho. Enfim, essa era a mentalidade. Então, dentro desse contexto, ninguém podia se aproximar, esse homem tinha que andar, onde ele fosse, ele tinha que declarar: se afaste de mim porque eu sou leproso, que eu sou sujo, que eu sou imundo. Ele tinha que estar à margem da sociedade. Então, havia um ambiente onde essas pessoas que eram cometidas dessas enfermidades ficavam distantes, não poderiam caminhar, não poderiam estar próximo, ninguém poderia se aproximar dele. Esse era o ambiente. E aqui a gente vai vendo que quando a gente começa a se relacionar com Deus, quando a gente começa a compreender a atitude de Jesus, a ação de Jesus, e Jesus vai quebrando todos os paradigmas, ele vai destruindo toda a fala, ele vai destruindo e ele vai desconstruindo de que nada é impuro, porque tudo que Deus fez é bom, tudo que Deus promove é puro, tudo que Deus realiza, coisas boas. E dentro dessa perspectiva, Jesus ele vai quebrando o jugo opressor da religião, onde a religião vai ditando normas não conforme o amor, não conforme a vontade de Deus, mas vai projetando, vai ditando normas conforme os conceitos humanos. E esse texto, essa pequena história, ela quebra tudo isso, onde Jesus ele quebra a religiosidade, porque o que está em jogo não são as paredes, não é o templo. Na mentalidade de Jesus, no olhar de Deus, através do olhar de Jesus, o que é mais importante do que o templo, o que é mais importante do que tudo, são as pessoas. E isso é lindo, porque é um Deus que valoriza você, é um Deus que valoriza a gente, é um Deus que se humaniza através da pessoa de Jesus, quebrando toda a religiosidade, quebrando todos os conceitos e preconceitos, porque ele se achega àquele que era impossível de se achegar. Ele escuta aquele que era inescutável, ele se aproxima daquele que não poderia se aproximar,
aquele que ficava à margem da sociedade. Jesus, ele quebra esse muro da imparcialidade. Jesus, ele destrói os argumentos preconceituosos. Jesus, ele esmaga a religião que nos afasta de Deus. Não é uma religião porque a palavra religião significa religar. É uma religião que destrói pontes. E Jesus, ele vem como construtor de pontes para transformar o caminho de volta a Deus. Um Deus de amor, um Deus relacional, um Deus que nos ama, um Deus que se preocupa com a gente. Aquele homem, ele consegue enxergar em Jesus a possibilidade de um encontro genuíno com aquele que nos criou, com aquele que nos formou, Deus. Ele chega para Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres, tu pode me purificar. Ele consegue enxergar na pessoa de Jesus o que ele não enxergava nos religiosos, não enxergava na religião predominante, mas em Jesus havia algo muito mais diferente, havia uma porta que se abria, havia uma porta de possibilidades. Ele diz: eu não posso, mas se tu queres. Ele coloca essa prerrogativa que o querer maior está num Deus de bondade, um Deus de amor, um Deus que quebra todas as barreiras, um Deus que destrói todo o preconceito pelos que valorizam mais a lei do que as pessoas, daquele que valoriza mais o estereotipo do que o ser humano. Jesus, ele diz: pois eu quero. Essa é a vontade de Deus. Ele quer quebrar as barreiras, ele quer quebrar todos os obstáculos que nos afastam dele. Portanto, eu aprendo nesse texto que o nosso Deus é um Deus que religa o Criador com a criatura. Ele é um Deus que sobrepõe toda a perspectiva sombria, onde nosso destino estava além das impossibilidades. Ele reata o coração de um homem perdido ao coração de um Deus presente, Emmanuel. Pense nisso. Um dia se encaixa. Saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Tchau, tchau. Que Deus nos abençoe.